Bom, dentro do tópico de organografia, agora nós vamos falar a respeito da folha. Em relação à folha, nós temos o seguinte: a função da folha na planta é realizar a fotossíntese. A fotossíntese ela converte a energia luminosa em energia química, ou seja, ela está produzindo o alimento da planta. É por isso que as plantas são enquadradas como produtores na cadeia trófica. Nesse caso, a fotossíntese, para nós, ela também auxilia na renovação do ar atmosférico, não é? Nesse caso aqui, além da fotossíntese, as folhas elas podem ter diversas funções, como, por exemplo, ela pode ter uma função de reserva. Quando, por exemplo, nós falamos em catáfilos, pode armazenar substâncias ali. Elas podem estar relacionadas com proteção. Como, por exemplo, existem algumas folhas especiais denominadas brácteas, que elas protegem algumas inflorescências, como, por exemplo, acontece no antúrio. No antúrio, você tem ali uma inflorescência, que está como se fosse num pedúnculo, e ao redor você tem a folha, que é a bráctea, que é uma folha para proteção. Então, também pode ser. Pode ser uma folha modificada para a reprodução. Como foi visto em flores, por exemplo, nós falamos que nas flores existem as folhas férteis e as folhas estéreis. Então, na verdade, são folhas que participam de reprodução. Nesse sentido, se a gente for mencionar, existem N funções aqui para as folhas. Basicamente, são essas funções aqui. Agora, vamos comentar um pouquinho a respeito da estrutura e classificação das folhas em um esquema. Então, vamos colocar aqui, ó. 2, classificação e estrutura. Vamos colocar primeiro estrutura e classificação. Estrutura e classificação da folha. Então, vamos fazer aqui a seguinte estrutura. Aqui nós temos um caule, por exemplo, aqui assim. E aqui, a folha. Aqui nós temos, então, um esquema de uma folha. Bom, daqui já dá para a gente começar a conversar um pouquinho a respeito das folhas. Bom, as folhas, então, pessoal, elas são formadas pelas seguintes estruturas. Pela lâmina foliar,
que nós chamamos aqui de limbo, pela lâmina foliar, que nós chamamos de limbo. Nós chamamos de limbo. Aqui nós temos entre aspas, um cabinho que liga a folha ao caule. Esse cabinho aqui é o pecíolo. É o pecíolo. Aqui nós temos estruturas que podem ter algumas formas variadas, que são as estípulas. São as estípulas. E, por fim, nós temos aqui uma estrutura que envolve o caule. Tem plantas que têm uma estrutura mais desenvolvida, outras menos, tá? Que é uma estrutura chamada bainha. É uma estrutura chamada bainha. Beleza? Uma estrutura chamada bainha. Então, nesse caso aqui, essa é a estrutura de uma folha completa. A ausência de qualquer uma dessas estruturas torna a folha incompleta. O que você já deve ter percebido, então, que a maioria das folhas são folhas incompletas, não é? Porque não são todas que apresentam essas estruturas. Bom, vamos lá comigo aqui, então. Aqui, nós temos uma classificação quanto ao limbo. Quanto ao limbo, as folhas elas podem ser classificadas em simples e folhas compostas. As folhas simples são aquelas que apresentam o limbo inteiro, ou seja, não apresentam subdivisões. Isso não quer dizer a forma. A forma dele pode ser assim, por exemplo, não é? O convencional, ou ela pode ter pequenas reentrâncias no limbo, aqui assim. Beleza? Mas, por exemplo, essas reentrâncias não atingiram até a nervura central. Então, nesse caso, esse limbo, ele continua sendo um limbo simples, sem divisão. Ao contrário das folhas compostas. As folhas compostas, elas apresentam um limbo que foi subdividido. Por exemplo, aqui eu tenho uma folha. Aqui eu tenho uma folha que apresenta pequenas folhinhas, assim. Folhas com pequenas folhinhas. Nesse caso, então, tudo isso daqui seria um limbo que foi subdividido. Aqui, por exemplo, é o pecíolo. Então, isso aqui seria o limbo e isso daqui, o pecíolo. Isso daqui são folhinhas, que são chamadas de folíolos. São chamadas de folíolos. Além desses folíolos, esses folíolos, eles estão ligados a essa estrutura central aqui através de um pecíolo pequenininho, chamado peciólulo. Peciólulo. Beleza? E essa estrutura central chama-se háquila.
raque. Beleza? Aqui, ó. É uma estrutura chamada raque. Beleza? É uma estrutura chamada raque. Nesse caso, então, essa é a estrutura de uma folha composta. Existem folhas compostas muito diversificadas. Por exemplo, existem folhas compostas bifolioladas, trifolioladas. Existem aquelas que são digitadas, no qual os folíolos parecem dedinhos. Beleza? Então, existem N tipos. Joia? Nesse caso aqui, ela é uma folha que apresenta vários folíolos, tá? Essa daqui, por exemplo, ela termina em um folíolo. Então, ela é chamada de folha composta ímpar-pinada, porque termina em número ímpar. Porque o folíolo pode ser chamado de folíolo ou pina. E aqui nós temos que tem algumas que podem ser chamadas de folhas compostas paripinadas, quando elas terminam em 2 folíolos. Perfeito? Nesse caso aqui, pessoal, nós temos o seguinte, tá? Nós temos o seguinte. Essas folhas, então, elas são chamadas de compostas. Quanto ao pecíolo, por exemplo, aqui, elas também são classificadas em algumas formas. Olha só. Quanto ao pecíolo. Quanto ao pecíolo, elas são classificadas como são chamadas em pecioladas e apecioladas. Aqui, ó. Apecioladas são aquelas que não apresentam pecíolo. Existem as pecioladas, que apresentam pecíolo. Beleza? Nesse caso aqui, nós temos o seguinte. As apecioladas, elas são divididas em 2 tipos. São divididas em invaginantes e em sésseis. As folhas invaginantes são iguais àquelas que nós encontramos no milho, por exemplo. Tá? Nós temos aqui um caule, por exemplo, e a folha invaginante, ela se caracteriza, por exemplo, por apresentar uma bainha bem desenvolvida. Uma bainha bem desenvolvida. Então, nesse caso, na invaginante, ela não tem pecíolo, mas tem bainha. Nas sésseis, ela não tem pecíolo e também não tem bainha. Beleza? Nesse caso aqui, por exemplo, a folha do fumo é assim, a folha do dente de leão também, que ela é uma folha que tem esse aspecto aqui assim, ó. Aqui, por exemplo, está o caule. Aqui está o caule, por exemplo. Mais ou menos assim, beleza? E o limbo já está ligado diretamente ao caule. Então, você não tem nem o pecíolo e nem a bainha. Uma outra coisa que é muito importante para nós aqui também, pessoal, é em relação às nervuras. Em relação às nervuras, eu só vou comentar aqui porque nós já comentamos anteriormente, não é? Lá quando eu falei de monocotiledônia e dicotiledôneas, é que essas folhas, elas podem ser classificadas como nervuras. Folhas paralelinérvias
quando as nervuras são paralelas, assim, típica das monocotiledôneas. E existem as reticulinérveas, que são aquelas que apresentam nervuras reticuladas, como o próprio exemplo do desenho aqui. Beleza? Nesse caso, existem então plantas com nervuras, não é? Além de paralelinervas, reticulinervas, existem palminérvias, existem curvinérvias, mas essas são as mais cobradas em provas de vestibular. Beleza? Nesse caso, a folha, é importante nós sabermos então que estruturalmente ela tem esse aspecto, tá? Esses aqui são os aspectos mais cobrados. Por exemplo, eu coloquei aqui uma folha composta, mas vocês sabiam que existe uma folha recomposta? A folha recomposta é encontrada, por exemplo, em uma planta chamada cibipiruna, muito comum na herborização das cidades. Nesse caso, o que vai acontecer? O próprio folíolo ele vai ser composto. Então, nesse caso daí, o folíolo, quando ele se subdivide, ele forma folhinhas menores ainda, que são chamadas de foliólos, que estão ligados a uma raque menor, chamada ráquila. Beleza? E a terminação é a mesma coisa, pode ser ímpar-ipinada, par-ipinada. Então, nesse caso, essa é a estrutura básica das folhas. E como nós comentamos já, existem algumas adaptações foliares. Algumas adaptações, eu vou escrever aqui para vocês, são as seguintes. Ó, 3. Adaptações foliares. Em relação às adaptações foliares, nós temos o seguinte, beleza? Eu vou colocar aqui para vocês que existem as adaptações nutricionais, como é o caso do cotilédono. O cotilédono é uma folha embrionária, não é? Que transfere, por exemplo, os nutrientes, não é sempre que funciona assim, mas ela transfere os nutrientes que vieram do endosperma para o embrião. E ali começa a se desenvolver. As folhas das plantas carnívoras, né, que coletam pequenos insetos para suplementar a sua alimentação, uma vez que essas plantas costumam viver em solos pobres de nitrogênio. Beleza? Então, essas são nutricionais. Aí nós temos os catáfilos, que são folhas, não é, modificadas para a reserva. E elas também podem proteger gemas. Joia? Aí nós temos alguns espinhos. No caso do cactus, ali são espinhos modificados que perderam o limbo, não é? Para evitar a perda excessiva de água. Não é? Então é um mecanismo de defesa. E aqui eu falei com vocês também das gavinhas. Essas gavinhas que são estruturas de sustentação que pode ter uma origem a partir da folha ou do caule. Beleza? Então, assim, nós terminamos o conteúdo relacionado a folhas.